E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, nesse vídeo eu vou mostrar algumas dicas para também facilitar a vida na hora da edição de áudio aqui no Audacity. Então, o primeiro ponto é logo no início da música e também no final. Aqui no caso já tem o áudio importado, que é a música This Love, do Maroon 5. Então, todo início e final da música é interessante a gente deixar alguns segundos de silêncio aqui, né? Aqui vocês podem ver na forma do sinal da onda, a gente já tem alguns segundos de silêncio. Isso porque quando a gente está, quando o ouvinte vai dar play, né, na música, no áudio, geralmente esses primeiros segundos, né, ou milissegundos do áudio acabam não sendo captados, não sendo tocados muito bem em vários players de áudio, né? E fica difícil também na pessoa, no caso, quando ela vai ouvir algum vocal, né? Se o teu áudio tiver algum vocal logo no início, a primeira sílaba, né? As primeiras sílabas aqui logo no início podem ficar meio ruins de entender caso tivesse um áudio, por exemplo, aqui que logo já no primeiro segundo ele começasse. Então é interessante deixar alguns segundos, aqui no caso tem uns 4 segundos e meio de silêncio, e lá no final da música a gente pode ver também que tem um fade out e alguns segundinhos ali de silêncio na música. Outro ponto também a falar é que na edição do áudio a gente pode botar algumas marcações, alguns rótulos também. Por exemplo, se eu tiver a introdução da música, eu quiser botar um rótulo para demarcar aqui que esse é o início da música, né? Então eu posso vir aqui, selecionar o trecho de áudio, vir em editar, rótulos e adicionar rótulo à seleção, né? Ou Ctrl mais B, que é o atalho, né? E aqui ele já bota uma faixa de rótulos automaticamente, eu posso deixar escrever aqui, ó, que é introdução da música. Da mesma forma, eu posso selecionar outro trecho da música, que é solo, por exemplo, solo de guitarra, e lá outro da música, né, que é a finalização, e posso deixando vários rótulos em vários trechos do áudio para facilitar na hora que eu for editar depois, né, principalmente quando é um áudio muito complexo de se editar, ou quando eu vou passar para outros produtores, outras pessoas que vão trabalhar com esse mesmo arquivo para deixar mais organizado, né? Outra parte também que pode ser feita para demarcar a diferenciação entre partes no áudio é a aplicação de limites, né? Então aqui eu selecionei outro trecho e eu posso vir aqui separar áudio da faixa, né? Ou Ctrl I. E com isso ele vai deixar marcado aqui, ó, no início e no fim da parte que eu selecionei, esses pontinhos aqui, né? Essas partes, essas barras verticais. Isso, no caso, fica interessante. Quando a gente vai dar play, ele não tem nenhuma diferença, né? A música continua tocando normalmente, mas quando eu for, por exemplo, eu quiser adicionar outro áudio aqui embaixo, né? Algum outro instrumental, qualquer outro som aqui embaixo, eu vou verificar que o meu cursor ele já fica bem delimitado aqui por esse ponto que eu já acrescentei a separação, né? Eu posso fazer isso em trechos selecionados, né? Que ele vai botar Ctrl mais I, botando no início e no fim, ou só em um ponto específico, né? Bota num ponto específico, ele também acrescenta essa barra aqui. Outro ponto a se falar é que o Audacity, embora ele tenha várias funcionalidades para edição, ele carece de algumas possibilidades de transição gradual, né, ou automação dos efeitos que a gente vai aplicar. Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar um efeito nesse trecho de introdução do áudio, por exemplo, esse wah-wah, que a gente vê que ele aplicou durante a seleção toda. A gente vai dar um aplicar aqui. Mas vocês vão verificar que ele tem uma transição abrupta, né? Nesse ponto que eu botei o efeito e nesse ponto aqui que tem o áudio normal. Ele volta a tocar o áudio sem nenhum efeito. Caso eu queira fazer uma espécie de fade out, né, desse efeito, uma transição gradual no efeito que eu vou aplicando, eu posso fazer o seguinte: selecionar o trecho que eu quero aplicar o efeito, copiar ele e adicionar uma nova faixa, né? Eu posso vir aqui e dar um Ctrl C, adicionar uma nova faixa estéreo, ou simplesmente apertar o Ctrl D, que é um comando para ele duplicar esse trecho selecionado, uma nova faixa estéreo
aqui nas mesmas configurações dessa faixa aqui. E com isso, é interessante sempre a gente deixar uma faixa com áudio original, né? Caso a gente queira pegar algum trecho do áudio original, ele já tem aqui no nosso áudio, né? Caso no áudio final a gente não queira botar toda a faixa do áudio original, é só a gente vir aqui e silenciar, que ele também vai silenciar toda essa faixa, né? Mas em relação aqui à aplicação do efeito gradual, a gente vem aqui, né? Eu vou selecionar só esse trecho de baixo que eu quero aplicar o efeito. Então, eu dou um Ctrl aqui para desselecionar essa parte. Está selecionado só embaixo. Eu venho, aplico o AUA nesse. Apliquei o meu efeito aqui na parte de baixo. E aqui, quando eu tocar, ele vai tocar os dois efeitos, dois faixas, né? A sem efeito e a com efeito ao mesmo tempo, né? Mas no caso eu quero fazer uma transição gradual. E com isso eu posso vir, por exemplo, tem a opção de eu fazer um fade out nesse trecho aqui de baixo e selecionar o trecho de cima e fazer um fade in, a suavização de entrada. Então a gente já vê aqui que ele fez essa transição gradual. De outra forma também a gente pode trabalhar com envelopes, né? Se eu quero não necessariamente fazer o fade out até o silêncio total, eu posso só reduzir aqui a amplitude, né? Trabalhar com vários pontos, como já foi mostrado em outro vídeo, né? Nas funcionalidades básicas. Caso você não tenha visto, tem aí no canal um outro vídeo, né? Outros vídeos mostrando outras funcionalidades do Audacity para trabalhar com efeitos e com controle das faixas. Então essa daqui é uma das possibilidades de a gente trabalhar com transição gradual de efeitos, já que ele não tem automação, né? Uma automação de amplitude dos efeitos que a gente aplica. Outro ponto interessante também se dizer aqui é no caso de metadados, né? Então, por exemplo, quando a gente exportar o áudio final, né, como foi explicado também em outro vídeo aqui, as diferenças entre os formatos de exportação, né, quais que são, tem perdas no áudio, quais que não tem. Mas, por exemplo, vou importar aqui um áudio, seja esse, por exemplo, vou exportar aqui esse áudio mesmo. E aqui, quando eu vou na última etapa de salvar o áudio, de exportar, ele vai aparecer essa tela, que são editar etiquetas, né, de metadados, né? Etiquetas são tags, né? Então ele tem o nome das etiquetas, né, das tags e os valores. Então isso aqui é interessante quando estiver, por exemplo, montando um álbum ou alguma coleção de áudios, né? Algum compêndio, um EP, ou seja, quaisquer que sejam as junções de áudio, a gente acrescentar esses valores aqui, né? Nome do artista, o nome da faixa do álbum e ano também, entre outros tags aqui, né? De gênero, comentário. Porque quando a gente for exportar ou publicar em plataformas digitais, isso é interessante na hora da busca, né? O que é chamado SEO, né? Que é otimização de mecanismos de busca, que eles vão verificar também quando a pessoa digita lá para buscar algum áudio, alguma faixa, esses mecanismos de busca, eles acabam verificando também esses metadados, né? E fica mais fácil de encontrar a tua música, o teu som, que vai ser feito o upload, que você vai subir em plataformas digitais, seja o YouTube, Spotify, entre outros, né? Então é interessante botar essas tags aqui, essas etiquetas. Caso queira adicionar mais, é possível vir aqui e também botar mais etiquetas, né? Mais tags, por exemplo, o produtor, daí adicionar o valor aqui. Se ele quiser excluir uma, é só selecionar e vir excluir. E dando OK, ele vai exportar o áudio aqui. Então essas aqui são algumas das dicas básicas para edição de áudio, seja áudio em música ou áudio vocal mesmo, seja audiolivros, né? Entre outros. Então espero que vocês tenham curtido. Deixem o like, comentário em qualquer dúvida e até o próximo vídeo.